Muito obrigado a todos. Estou aqui com frio na barriga, porque estou ali esperando há 20 minutos. Queria dizer que essa aula ela ficará disponível no site da Vita4Science. Então, para quem quiser depois, né, vai ter acesso full time a ela. Ela está sendo gravada. Então, o site é esse aqui, vita4science.com.br. Toda a aula fica disponível lá para que vocês possam acessar quantas vezes for necessário. Já aproveito aqui e divulgo o evento em comemoração ao Dia do Nutricionista, que são palestras com a Rita Castro, Valden Capistrano, Daniel Persego e comigo, eventos online que acontecem no mês do nutricionista, totalmente free. E aí, então, começamos mais ou menos assim, já que meu tempo começou, né? Micotoxinas, muito além do glúten e da lactose. Esse é um tema que eu tenho estudado desde 2001, que foi o ano que eu ingressei no mestrado e na Universidade de Santa Catarina. Um grupo de pesquisa fazia inúmeros experimentos só para análise de micotoxinas em alimentos no Brasil. Desde então, eu tenho questionado o uso integral e a integralização das cascas. E será que se isso realmente resolve a vida das pessoas? Será que o certo é comer, entre aspas, merda melhorada? O que seria merda melhorada? Merda melhorada é um alimento que no Brasil é permitido ter 75 fragmentos de inseto para cada 50 gramas desse alimento. Isso é permitido. É o que a legislação brasileira permite, a RDC número 14, de 28 de março de 2014. Uma legislação regulamenta a quantidade de sujidades em farinha de trigo. Essa é a quantidade permitida de sujidades. 75 fragmentos de inseto para cada 50 gramas de alimento. Será que o problema realmente é o glúten ou será que o problema é o fragmento de inseto? Eu me sinto na China quando eu penso em comer 75 fragmentos de inseto para cada 50 gramas de alimento. Isso permitido, tolerado. E se você for pensar num chazinho digestivo, é permitido 300 fragmentos de insetos, 5 insetos inteiros e 2 pelos de rato, para cada 25 gramas de chá. Isso é legislação brasileira, RDC número 14, de 28 de março de 2014. Então, será que o problema realmente é o glúten? Será que o problema realmente é a lactose? Que o problema é o glúten e a lactose, todos já sabem. A lactose é um nutriente, um disacarídeo, que é a fonte do metabolismo fermentativo da Escherichia coli, uma bactéria gram-negativa que sobrevive no trato gastrointestinal e na sua composição existe o lipopolissacarídeo, o componente celular das bactérias gram-negativas, que quando estão em SIBO, em síndrome do supercrescimento bacteriano, promovem endotoxemia metabólica. E a endotoxemia metabólica, por sua vez, causa uma ativação de Toll-like receptor 4, especificamente nas células de Kupffer, induzindo as caspases e, por sua vez, ativando a resistência periférica à insulina, devido ao mecanismo de ativação do inflamassoma. Revisando, a Escherichia coli cresce em maior quantidade porque tem lactose. Quanto mais lactose, mais E. coli. Quanto mais E. coli, mais LPS. Quanto mais LPS, mais alteração na permeabilidade intestinal. E quanto maior a alteração na permeabilidade intestinal, maior a endotoxemia metabólica. E quanto mais endotoxemia metabólica, mais resistência periférica à insulina. E quanto mais resistência periférica à insulina, mais comorbidades metabólicas. Então, talvez a lactose, sim, seja um problema. E talvez o glúten também. De acordo com Alessio Fasano, a ativação da gliadina no receptor CXCR3 promove uma ruptura nas tight junctions, fazendo com que a zonulina desprenda das junções fortes, que são formadas por claudina ou ocludina e zonulina, e a zonulina, liberta no lúmen, atua no receptor PPAR-γ2, rompendo essas tight junctions, alterando a permeabilidade e, por sua vez, gerando uma inflamação subclínica. E essa inflamação subclínica, por sua vez, gera uma alteração na permeabilidade intestinal, que, consequentemente, leva a comorbidades metabólicas. Além disso, a sobrevivência de Escherichia coli no lúmen em grande quantidade, a Escherichia coli é um micro-organismo que tem flagelo polar. A flagelina, quando atua no Toll-like receptor 5, aumenta a ativação de TH17, e isso promove doença autoimune.
E aí, então, nós temos maior taxa de sobrevivência de Escherichia coli, por sua vez, maior taxa de ativação do Toll-like receptor 5 pela flagelina. Aí você lembra, 5, flagelo, flagelina no Toll-like receptor 5 leva ao processo de ativação de TH17. E quanto mais ativação de TH17, mais doença autoimune, mais psoríase. Então, nós temos como minimizar a psoríase se nós tivermos menor ingestão de glúten e menor ingestão de lactose. Mas isso todo mundo já sabe. Agora a gente vai aprender sobre micotoxinas. Há 3 anos eu tive uma palestra sobre esse tema. Só que há 3 anos ninguém me conhecia. E nesses 3 anos eu lutei todos os dias para que as pessoas me conhecessem. Para que eu pudesse, um dia, atingir o nível que nós estamos atingindo hoje. Propagar esse conhecimento. E aí então, hoje, eu acordei às 3h50 para montar essa apresentação para vocês. Porque isso já está consolidado para mim há muito tempo. Mas eu precisava montar para vocês. E aí, agradeço aqui a minha esposa. E eu não me apresentei, mas eu sou o Murilo, esposo da Hélida, pai da Melissa e pai do Mateu. Hoje em dia não adianta ter currículo, você tem que ter Instagram. E eu tenho. Chama @MVP Nutrição. Não adianta ter só Instagram, você tem que ter uma hashtag. Eu também tenho. Chama Vamos Melhorar o Mundo. Então, se você quiser postar alguma coisa sobre essa aula, poste e me marque, @MVP Nutrição. Eu não respondo e-mail, mas eu respondo mensagem inbox no Instagram. Porque daí aumenta o meu número de seguidores e eu fico mais importante. Mentira. Vamos lá. Micotoxinas. E aí, mais ou menos assim, o que são micotoxinas? Existem várias micotoxinas, e não é só a aflatoxina. Existe a deoxinevanelol, zearalenona, ocratoxina A, fumonizinas e aflatoxinas. Existem inúmeras micotoxinas. São metabólitos produzidos por fungo como uma forma de sobrevivência do fungo em um ambiente de estresse. Micotoxinas, então, são metabólitos secundários produzidos por fungos quando ele está numa condição de estresse. E o que é uma condição de estresse para o fungo? Um ambiente de armazenamento de cereais. Onde o grão fica armazenado? Onde esse trigo fica armazenado pós-colheita? Qual é a qualidade de organização na temperatura, fluxo de oxigênio, para que não tenha sobrevivência de fungos? Porque se houver crescimento de fungos, nós temos um artigo publicado já em 2006 na Nature Reviews Cancer, dizendo que a aflatoxina tem um potencial carcinogênico. Ele é o causador de câncer hepatocelular. E aí nós temos câncer de fígado correlacionado com a ingestão crônica de aflatoxina. E qual é a sintomatologia de comer toxina? Nenhuma. Ela não tem uma anormalidade aguda. Ela causa um problema crônico. A sua ingestão crônica é o grande problema. E onde está o grande problema? Aqui. No ambiente de armazenamento. Nesse estoque. O estoque onde não há controle de umidade e temperatura. E se não há controle de umidade e temperatura, pode ter certeza que haverá sobrevivência de fungo. Por quê? Porque o fungo é um micro-organismo nativo da lavoura. O fungo é nativo da lavoura, ele fica lá na lavoura. E pelo fato de ele ficar na lavoura, quando ele vem para o armazenamento, quando não há um controle de pH, atividade de água, quando ele não é bem seco, quando a água não é retirada de dentro do grão de forma adequada, quando não tem um controle de umidade e temperatura no local de armazenamento, há uma taxa e um risco de sobrevivência de fungos que produzem micotoxinas. Quem é o deoxinevanelol? Anote esse nome, DON, deoxinevanelol. Deoxinevanelol é uma micotoxina que causa lesão de baixo grau no intestino. Deoxinevanelol é uma micotoxina que causa inflamação de baixo grau. É uma micotoxina que principalmente ocorre em trigo, cevada e milho, quando há a contaminação lá na lavoura ou durante o armazenamento com Fusarium. Fusarium é o nome do fungo. Deoxinevanelol é o nome da micotoxina. E aí, qual é a maior comorbidade, qual é o maior problema de ingerir cronicamente deoxinevanelol? Ela gera alteração na integridade intestinal. E aí, então, nós vamos fazer o seguinte. A Ana está aqui na minha frente. Imagina que a Ana
está com o braço íntegro. Aqui, ó, o braço da Ana está íntegro. Aí agora eu vou pegar um ralador de queijo e vou ralar o braço da Ana. Eu estou ralando o braço da Ana. A integridade da pele da Ana é a mesma? Não, porque eu ralei. Agora imagina que se você ingerir cronicamente deoxinavanilol, você rala as suas tripas. Você ingere o rala-tripa. Você está entendendo que você está ingerindo cronicamente o rala-tripa. E se você rala a tripa, é como você quebrar o muro da sua casa. E ao quebrar o muro que protege a tua casa, o bandido, ele está ali fora, ó. Agora, se o muro está quebrado, vou roubar, né, já que está aberto. Então, imagina que você ingere todos os dias alguém que quebra o muro. Alguém que quebra um muro de proteção, que rala a tripa. Isso altera a integridade intestinal. Murilo, eu preciso de um artigo científico que justifique essa sua aplicabilidade. Bom, esse texto já foi extraído de um artigo publicado em 2010. No entanto, nós temos aqui ele na íntegra. E aí nós temos aqui a inflamação intestinal crônica mediada por micotoxinas. E aqui nós temos a deoxinavanilol, a micotoxina produzida por Fusarium, causando o rala-tripa, induzindo uma resposta inflamatória de baixo grau. Talvez esse seja o grande problema. Talvez o grande problema seja a disbiose. E notem que a disbiose é uma alteração qualitativa ou quantitativa na microbiota intestinal que influencia na ocorrência de doenças metabólicas sistêmicas. E essa disbiose pode ter uma origem em toxinas, sejam elas toxinas ambientais ou até mesmo micotoxinas. E aí talvez nós temos um gatilho micotoxina causando disbiose, porque causa alteração na integridade das células intestinais. E aí talvez o grande problema seja o glúten. Porque o glúten gera uma ativação também de Toll-like receptor 4, que por sua vez aumenta a produção de interleucina 6 e consequentemente aumenta a inflamação intestinal. E ao aumentar a inflamação intestinal, promove uma cascata de ativação que aumenta a suscetibilidade a câncer devido a uma down-regulation na resposta imunológica. Ou seja, a imunidade diminui em detrimento da inflamação intestinal por consequência da ingestão crônica de glúten. E será que o problema é o glúten? Talvez não. Talvez o problema seja os componentes tóxicos, que também promovem a disbiose. E essa disbiose, por sua vez, é o gatilho da causa do câncer. E olha que interessante que nós temos aqui nessa publicação, essa é uma publicação de um journal de alto fator de impacto, chama Nature Reviews Cancer, de uma publicação de dezembro de 2015, onde os autores dizem que a partir de agora, quem está no comando intestinal são as bactérias. Ou seja, nós temos como reverter o processo. Aguardem que até o final da palestra a gente vai entender como que as bactérias exercem o comando para não ter câncer no intestino ou no fígado. Agora, olha que legal essa publicação. Esse é um artigo publicado dia 8 de junho de 2016, no dia do aniversário do meu pai. E olha que legal. Artigo, Olavão, 74 anos. O artigo publicado dia 8 de junho de 2016, onde os autores mostram que a disbiose, devido à maior permeabilidade ao LPS pelo rala-tripa, promove uma ativação do Toll-like receptor 4, e por sua vez ativa o inflamassoma e, consequentemente, leva a esteatose hepática e até mesmo o câncer hepatocelular. E o que causa a disbiose? Toxina. E de onde vem a toxina? Do armazenamento inadequado de cereais. E o armazenamento inadequado de cereais aumenta a oferta crônica de micotoxinas. Murilo, eu quero mais evidências. Tudo bem, esse é um artigo publicado em 2008, onde os autores dizem que reduzir trigo na dieta diminui a excreção urinária de deoxinavanilol. Talvez a maior fonte de deoxinavanilol seja trigo. E se você retirar ele da dieta, você tem menos oferta de deoxinavanilol, porque tem menos excreção urinária. E nós temos um outro grande problema, que talvez seja a alteração de permeabilidade mediado pelo glúten, pela gliadina. E aí quem prova isso é o Dr. Alessio Fasano. Não falem para ele, mas eu chamo ele de zonulino. Porque ele descobriu a zonulina. Muito embora ele não atribua a ele esse mérito. Ele atribui à aluna dele. Eu acho isso maravilhoso. E olha que interessante.
pelo Alessio Fasano. O grande problema da alteração de permeabilidade é a zonulina atuando no receptor CXCR3. No entanto, nem todas as pessoas do Brasil expressam o receptor CXCR3. Então, por que todas as pessoas apresentam sensibilidade ao trigo, mesmo não expressando o receptor CXCR3? Talvez porque elas têm uma alteração na permeabilidade, o rala-tripa, mediado por deoxinavanelol. E aí o Alessio Fasano diz especificamente que gliadina no receptor CXCR3 libera a zonulina para o lúmen, atua no bipargama 2, altera a permeabilidade intestinal e desenvolve doença autoimune. No entanto, no dia 6 de dezembro de 2013, esse artigo publicado no Journal Americano de Gastroenterologia mostra que nós temos uma nova patologia, talvez não mais a sensibilidade ao glúten, agora a sensibilidade ao trigo. Talvez seja sensibilidade ao trigo e não ao glúten. Talvez existam componentes dentro do trigo que causem um problema. E esse artigo foi feito com 276 pacientes. E ao avaliar 276 pacientes, viram que era uma patologia não mediada por IgE. E eles concluíram, então, que existe essa patologia, a sensibilidade ao trigo do não celíaco. Então, talvez essa sensibilidade possa ser atribuída a deoxinavanelol. E aqui nós temos um outro artigo publicado em 2013, onde os autores correlacionam as doses em microgramas, em micromol, de deoxinavanelol. E aí eles começam a apresentar um tipo de doença determinado pela quantidade em nanomol de deoxinavanelol. E aí nós temos alterações intestinais, alterações neuroendócrinas e alterações no sistema imunológico. E olha que quanto menor a quantidade, já começa a ter problema imune. Talvez seja a redução da imunidade inata. E ao diminuir a imunidade inata, esse talvez seja o grande problema. E aí nós temos a legislação brasileira, RDC número 7, de 18 de fevereiro de 2011, que determina os limites tolerados de micotoxinas. E olha que legal! No trigo integral, você tolera, é permitido deoxinavanelol numa proporção de 2.000 microgramas por quilograma. Isso é permitido no Brasil. Isso é o tolerado. Isso é o quanto você pode comer todo dia. Se você comer pão da manhã, pão à tarde, pão à noite. Ai, Murilo, não sei porque eu não emagreço, porque de manhã eu como 2 torradas. Talvez seja por isso. Zearalenona, uma micotoxina que causa hiperestrogenismo. Na farinha de trigo, você pode 200. No arroz, você pode 200. Beneficiado. Agora, se for o arroz integral, pode 800. E se for no farelo e na casca, 1.000. Isso é o que pode. Murilo, na farinha de trigo, essa que não é a integral, na farinha de trigo do creme cracker, do biscoitinho, pode 1.750. Olha quanto é a redução tolerada. Mínima, ou seja, não sai a micotoxina no metabolismo de beneficiamento. Murilo, eu quero alguma coisa mais nova. Talvez pode ser nesse artigo de imunidade de mucosa. Um artigo publicado em janeiro de 2016. Um artigo ainda em fase experimental. No entanto, eles conseguem observar que a exposição a deoxinavanelol aumenta a alergia à proteína do soro do leite. Então, talvez por isso hoje as pessoas tenham tanto alergia à proteína do leite. Talvez elas tenham tanta alergia à beta-lactoglobulina porque tem o rala-tripa que vem junto. Porque ela se acostumou ao longo da vida a tomar a energia que dá força dentro do copo, do excretado pela glândula mamária para um bezerro, padronizado no Brasil, na fração proteica pelo método de Kildall, que determina a fração proteica pela fração nitrogenada e multiplica por 6,25, e aí diz quanto tem de proteína no leite. Isso não é o que tem de proteína, isso é o que tem de nitrogênio. E aí os caras descobriram isso, eles botam mijo, porque no mijo tem nitrogênio. E aí o cara tem uma estimativa maior de proteína, porque é feito pelo método de Kildall, um método jurássico de determinação proteica. E essa é a técnica padronizada no Brasil para determinar a proteína do leite. Aí o cara toma a proteína do leite com mijo, mais formol, além disso a energia que dá força, junto com um biscoitinho com deoxinavanelol. E aí talvez ele tenha mais alergia à proteína do leite. Murilo, então o que seria o novo jogador? Me dá uma solução, que eu estou ficando apavorado. Eu quero uma solução. E aí você tem aqui a solução. A solução talvez seja
o novo jogador na doença celíaca. E esse é um artigo publicado dia 9 de junho de 2015. Mateu, um ano de nascimento do Mateu, 9 de junho de 2015. E aí nós temos um parecer publicado em 2016. E nesse parecer nós temos o seguinte: a Sociedade Brasileira, SBAM, se posiciona contra a dieta gluten-free. E eu acho ótimo isso. Porque talvez você tenha que ter outros componentes que podem estar associados, e não só o glúten. E talvez a dieta gluten-free não resolva a obesidade. Talvez ela resolva inchaço, edema, cansaço, dor nas pernas, tiroidite. Mas ela, emagrecer é consequência. Ela melhora tanta coisa que até tu emagrece. Agora, para emagrecer, realmente ela não é boa. Ela é boa para curar o paciente. Ela é boa para melhorar. Por que eu digo curar? Porque quem te procura não está bem. Ele não vai lá, eu queria pagar tuas contas, por isso eu vim aqui só para te pagar. Não, ele vai lá porque ele está mal. Ele vai lá porque ele está mal, com uma dermatite, porque ele está com o fígado comprometido. Ele chega lá porque ele está mal. E ele está mal, talvez, por ralar a tripa todo dia. E aí nós temos um artigo publicado em um journal de alto fator de impacto. E aí nós temos aqui Nature Reviews de Gastroenterologia e Função Hepática, de 30 de junho de 2015. Sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, talvez o parecer tenha sido escrito antes dessa publicação. Nessa publicação, nós temos 122 referências citadas dos últimos 5 anos sobre o termo sensibilidade ao glúten do não celíaco. Então, talvez exista relação e justificativa para você retirar o glúten, mas não só o glúten, talvez o trigo. Porque esses autores apresentam, na tabela inferior, todas as comorbidades e as cascatas de ativação de resposta inflamatória mediada pelo glúten. E nós temos aqui, alteração da permeabilidade, rala a tripa, diminui a barreira intestinal. No entanto, nós temos outros componentes derivados do trigo e não só do glúten. E aí nós temos aqui ativação de Toll-like receptor 4, nós temos os food maps. E talvez o termo food map não deva ser pronunciado como food map, e sim como FODMAP. Porque ele é um nutriente que te FODMAP. E dentre os FODMAPs nós temos mono, di, oligosacarídeos fermentáveis e polióis. E qual é a maior fonte de oligosacarídeo fermentável? Trigo. Trigo é a maior fonte de oligosacarídeo fermentável. E aí a pessoa fica tirando todas as frutas e esquece de tirar o oligosacarídeo fermentável na dieta de FODMAP. Ou na dieta de exclusão dos FODMAPs para diminuir inflamação crônica. E aí talvez nós tenhamos aqui uma outra publicação, essa do Journal de Gastroenterologia, do dia 27 de janeiro de 2015, mostrando que o problema é sim os FODMAPs. E que esses FODMAPs alteram a permeabilidade intestinal, principalmente ao sal biliar desconjugado, um sal biliar que foi transformado de sal biliar conjugado com glicina ou com taurina em ácido desoxicólico ou ácido litocólico. Esse metabólito derivado dos sais biliares, devido à sobrevivência de bactérias gram-negativas, devido à presença de lactose no lúmen, faz com que ocorra doença inflamatória crônica. Além disso, etanol. E talvez tenhamos um grande problema a partir da síntese de álcool. E talvez tenhamos um grande problema para a produção de ácido graxo de cadeia curta, chamado de acetato, e não propionato e butirato. Talvez o problema seja o acetato, não o propionato e butirato. E quando você tem uma ingestão de trigo que rala a tripa com fibra insolúvel, aumenta a produção de acetato, e não de butirato e propionato, que aumenta a sua produção quando se ingere fibra solúvel, e não fibra insolúvel. Aí quando você aumenta a oferta de B2, artigo publicado antes de ontem, mostrando que a B2 aumenta a sobrevivência de Fecalbacterium prausnitis. E quando aumenta a sobrevivência de Fecalbacterium prausnitis, aumenta a produção de butirato. E quando aumenta a produção de butirato, aumenta a ativação do receptor chamado receptor de proteína G, GPR43. E quando aumenta a ativação do GPR43, aumenta a produção de glucagon-like peptídeo. E quando aumenta o glucagon-like peptídeo, diminui a resistência periférica à insulina. Então, talvez o ideal seja dar fibra solúvel e não fibra
insolúvel demais. E talvez o outro problema do Brasil seja a RDC número 344, de 13 de dezembro de 2002. Porque saibam que desde 2002, você toma ferro todo dia. Nasceu no Brasil? Ferro. Murilo, nasci no Brasil e eu moro no Brasil desde 2002. Toma ferro todo dia. Porque no Brasil é obrigado que seja suplementado na farinha de trigo ferro. Ferro e ácido fólico. E sabe o que acontece quando você toma suplemento de ferro não absorvido no intestino e por isso você faz cocô preto? O que acontece? Aumenta a taxa de sobrevivência de bactérias gram-negativas. Klebsiella, Shigella, Salmonella, Escherichia coli. E quando aumenta a taxa de sobrevivência de bactéria gram-negativa, devido à maior oferta de ferro não absorvido, aumenta a exposição ao LPS. Aumentando a inflamação crônica, aumenta a resistência periférica à insulina, aumenta a banha. Murilo, mas por que tu diz que ferro não é absorvido? Porque num estudo feito com crianças do Quênia, ao dar sulfato ferroso, não adiantou, aumentou a inflamação intestinal. Então talvez esse seja o grande problema. E aí nós temos um artigo publicado muito recentemente, eu particularmente o li ontem, e aí nós temos aqui um novo pré-biótico. E nesse novo pré-biótico nós temos agora carotenoides, vitaminas e minerais como pré-bióticos, com efeito pré-biótico de vitaminas e minerais. Eu fiz um post, e nesse post eu coloco que nós temos que ter muito cuidado, porque agora nós temos a suplementação indiscriminada e o marketing associado a isso. E talvez suplementar algo que não vai ser tão bem absorvido, aumente a taxa de sobrevivência de bactérias gram-negativas, que por sua vez expõe o LPS, aumenta o crescimento de bactéria gram-negativa, e isso, cuidado então, com produtos alimentícios fortificados, que talvez nem tudo seja absorvido. Talvez eles sejam uma fonte de crescimento de bactérias não só do bem, mas bactérias do mal. Por que aumenta o crescimento de bactéria do bem, que é o Fecalbacterium prausnitis, é a vitamina B2. E aí, talvez o problema seja inseto. Talvez o problema tenha aqui, 14 de março, RDC 14, 28 de março de 2014. Limite tolerado, porque pode ser que você não acreditou quando eu falei, que era 70 fragmentos. E o pior é a justificativa brasileira. A justificativa brasileira é, devido à incompetência, às falhas nas boas práticas, nós temos fragmentos de inseto. É isso. É isso. Você está ingerindo todos os dias isso. E talvez quando você faça teste imunológico, positivo para fragmento de inseto. Murilo, mas eu nunca comi barata, como é que deu positivo no teste imunológico? Talvez você tenha uma exposição mínima, mas tem. E agora, Murilo, e as micotoxinas? Vamos lá, micotoxinas causam inibição de CYP3A4, CYP3A5, e isso causa efeito carcinogênico. Micotoxinas crescem quando há um problema no armazenamento, e esse problema no armazenamento possibilita uma resposta muito ruim. E aí o que acontece com esse cereal armazenado? Ele vai para onde? Para a alimentação humana? Acho difícil. Mas ele pode ir para ração. E aí o que a gente faz? Pega o excremento da ração. O que é o excremento da ração numa vaca que é sugada de manhã e de tarde? Ela tenta se ver livre do que é tóxico a ela, e para se ver livre do que é tóxico a ela, ela excreta pela glândula mamária micotoxinas. Aí você pode dizer, Murilo, eu não acredito, eu nunca ouvi falar de micotoxina em leite. Tudo bem. Artigo publicado na Espanha. Murilo, eu não moro na Espanha, eu moro em São Paulo, no Brasil. Tudo bem. Artigo publicado em São Paulo, Brasil, 2013. Nível de aflatoxina em residências. Aqui, do entorno de São Paulo, 29 famílias foram visitadas. Pegaram a comidinha lá nas 29 famílias e avaliaram o nível de exposição e determinaram em percentual o quanto há de contaminação com micotoxinas nessas casas. E eles viram que as amostras de milho têm 75% delas contaminadas, que leite no Brasil, em São Paulo, tem 40% de amostras contaminadas e 50% quando é o leite em pó, no entanto, não tem no iogurte. Ufa! Talvez haja um mecanismo de proteção no iogurte que faz com que não tenha a ocorrência de micotoxina. E o que eles viram que mais causa intoxicação crônica é o feijão e o leite. Por quê? Porque eles fizeram um questionário de frequência alimentar e viram aquilo que a pessoa comia mais. E o que ela mais come é feijão e leite. E por isso ela está mais suscetível à intoxicação crônica por feijão e leite durante a vida.
Os autores justificam que a preocupação com os níveis de exposição a produtos contaminados é especialmente destinada àquele público que tem uma maior vulnerabilidade, principalmente criança. Murilo, eu quero saber de micotoxina em leite. Tem, ó, leite, talvez não seja só lactose, talvez tenha micotoxina. No Brasil, amostra de leite. 125 amostras analisadas. Nós temos uma incidência de 119, 95,2% de amostras contaminadas com micotoxinas em leite. Por quê? Talvez devido à ração. Leite da Argentina, porque muito do leite vem da Argentina. E aí, nós temos contaminação na Argentina, com vários alimentos. Dentre eles, nós temos aqui 471 amostras contaminadas para 597, 217 com zearalenona para 290. Leite UHT continua tendo micotoxina, por quê? Porque ela é termorresistente, e isso demonstra, confirma o caráter termorresistente da micotoxina. Queijo. Por que o queijo do verão é menos contaminado do que o queijo do inverno? Já pararam para pensar isso? Porque a vaca nasceu para pastar. E no inverno, a vaca de leite, que tem que ser ordenhada de manhã e de tarde, ela tem que receber silagem e ração. E quanto maior a exposição à silagem e ração, maior é a contaminação do leite, maior é a concentração de micotoxina no queijo. Ao passo que queijos do inverno têm uma contaminação de 80% das amostras, ao passo que queijo do verão, 40%. Talvez o problema esteja nesse mecanismo, que é armazenamento inadequado da lavoura na forma de uma silagem, e isso sendo ofertado para as vacas. E aí você pega o resíduo dessa vaca que nasceu para pastar. No entanto, para que ela produza mais leite, se confina ela, e no confinamento você dá mais milho. E o milho é um veículo de contaminação com deoxinavanilol e zearalenona. E aí o risco de maior concentração de micotoxinas está no armazenamento. E qual é o impacto das micotoxinas em animais? Todo mundo que está aqui sentado é um animal, certo? Ser humano? Sim? Sim. Então, qual é o impacto sobre animais? Em leitoas, há quanto tempo a insulina foi produzida em porcos? Há uma semelhança nossa com os suínos? Sim. Inclusive, se fazia transplante, até bem pouco tempo, de órgãos de suínos. Logo, nós somos muito semelhantes. E olha que interessante isso. Leitoas que mamam em porcas que comem ração contaminada com zearalenona apresentam um aumento do volume vulvar. Isso caracterizado pelo efeito hiperestrogênico. Hiperestrogenismo causado por zearalenona. Zearalenona é uma micotoxina produzida por Fusarium. Essa é uma leitoinha não contaminada. Essa é uma leitoa contaminada com zearalenona. Aumentou o volume vulvar. E o que acontece na leitoa? Ela entra em cio com 8 dias. 8 dias ela entra em cio. Isso é o efeito em animais. Pode colocar para nós aí, ela entrando em cio. Cio, 8 dias de vida. Será que a menarca precoce de meninas quer dizer alguma coisa? Será que o aumento do volume vulvar nas mulheres quer dizer alguma coisa? Tem um aluno meu de Sorocaba que fez uma pesquisa na Sociedade de Dermatologia para ver o aumento no índice de cirurgia de reparo dos grandes lábios. Aumentou 500% nos últimos 5 anos. E olha que legal isso, ó, comprovando que ela tem 8 dias de vida. E ela entra em cio por oferta de zearalenona na ração da porca mãe, que excreta pela glândula mamária esse componente. E por sua vez, gera uma alteração metabólica endócrina nessa porquinha. Até 2015, eu mostrava esse vídeo para os meus alunos. Tá bom, o sofrimento é muito grande. Até 2015, eu mostrava esse vídeo e deixava o seguinte: parafraseando Gabriel de Carvalho, o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. Na verdade, é a PUD Gabriel de Carvalho, que eu não sei de onde ele ouviu isso. Em 2015, nós temos a resposta.
Então, já que o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas, eu deixava a pergunta. O que acontece nas mulheres que estão expostas a zearalenona, se ela causa hiperestrogenismo? E aí nós temos um artigo publicado em 2015 que tem uma resposta. Mulheres que excretam mais metabólitos de zearalenona têm mais câncer de mama. O metabólito chamado de zearalenol e zearalanol, quando excretado pela via urinária, a mulher tem uma correlação mais positiva na ocorrência de câncer de mama. Murilo, eu não aguento mais, eu quero boas notícias. Estou com vontade de vomitar aqui. Eu quero uma notícia boa. A notícia boa é que já tem a legislação. Que ela foi criada em 2011. Só que os limites tolerados são para os seguintes alimentos. Vamos controlar micotoxinas em amendoim e derivados, que é o que mais tem contaminado. Vamos controlar também nos alimentos para criança, os adultos que morram. Café torrado, cereais e todos os produtos de cereais. Especiarias, frutas secas, nozes, amêndoas, suco de maçã, suco de uva, vinho, fórmulas infantis, leite e produtos lácteos, leguminosas e derivados. Vitamina D. A partir de agora. Sol. D de luz. Não tem nada da feira aqui, ó. O problema é que a pessoa vai na feira, ela chega na feira e ela compra pastel com caldo de cana. Ela não consegue comer o saudável. E o que é saudável, ela diz o seguinte: ai, doutor, eu compro, mas estraga. Estraga porque tu não come, ô infeliz. Qual o limite tolerado? Trigo, zearalenona, hiperestrogenismo em trigo. Em arroz integral. E arroz normal, beneficiado, 200. Integral, 800. E eu não estou dizendo que arroz integral é pior do que arroz normal, só estou dizendo que tem mais micotoxina. Deoxinavanelol, que causa rala-tripa. Rala-tripa no trigo integral, 1.500. Farinha, 1.250. Deoxinavanelol em 2016, isso era para entrar em vigor esse ano já. Vocês viram que a dosagem foi diminuindo? Por que foi diminuindo de 2011 para cá? Porque esperava-se que os estoques melhorassem. Tanto é que o Janequine fez propaganda de silo de armazenamento. Depois do câncer dele, ele fez uma propaganda para o Banco do Brasil, promovendo uma linha de crédito para ter novos silos no Brasil. Não tem nem dinheiro para comprar gaze em hospital. Tem investimento nos silos de armazenamento? Vocês acham que essa legislação já entrou em vigor? Murilo, eu queria a boa notícia, porque essa ainda não foi. A boa notícia é que a biotransformação de aflatoxina consegue otimizar rotas de detoxificação quando você aumenta a ingestão de chá verde, suco verde, couve, você aumenta as rotas de detoxificação, associado a cofatores de glutationa, como glicina, glutamina, cisteína, se dá cofatores de glutationa com o verde. Uma outra notícia fantástica é que numa matriz de digestão in vitro, um estudo feito em 2013 na Food Control, os caras viram que quando tem aflatoxina no lúmen e associado a isso tem probióticos, diminui a biodisponibilidade de aflatoxina. Eles viram que lactobacillus acidófilos, lactobacillus reuteri, lactobacillus raminosus, johnsoni e bifidobacterium bifidum, associados numa matriz de digestão in vitro, diminui a biodisponibilidade de aflatoxina. E talvez isso seja fantástico. Talvez se você ingerir probióticos de forma crônica, você tenha menor biodisponibilidade da aflatoxina e, consequentemente, menos câncer. Esses autores, então, concluem que os resultados mostram que essas cepas probióticas, que eu já falei, testadas têm uma capacidade de se ligar à aflatoxina e de reduzir a biodisponibilidade desse leite desnatado numa matriz de digestão in vitro. Muito em breve teremos testes em humanos. Mas olha que isso já é uma boa notícia. Então, será que o problema é somente o glúten ou a lactose? Talvez não. Talvez o problema seja a disbiose intestinal.
Talvez o problema seja a alteração de permeabilidade que leva a esteatose hepática, aumento das células gordurosas, aumenta a inflamação do tecido adiposo, aumenta a lipodistrofia eginoide, aumenta a celulite quando tem mais disbiose. Então talvez o correto seja você reverter a disbiose. E esse é um artigo publicado em 2013, que os autores justificam que talvez o problema seja a disbiose, que aumenta a permeabilidade aos PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos, quando tem o rala-tripa, quando tem uma alteração na permeabilidade intestinal, principalmente ao LPS, que atua no Toll-like receptor 4 e aumenta até mesmo a chance de câncer hepático. E os autores justificam que o que influencia nisso é a idade, consumo crônico de alimentos gordos e doces ao mesmo tempo, antibióticos, o metabolismo dos sais biliares ou até mesmo a cascata de ativação do inflamassoma. Talvez o grande problema, então, seja a síndrome metabólica. Só que a síndrome metabólica está diretamente relacionada à inflamação crônica intestinal, o rala-tripa crônico. E talvez quem rale essa tripa cronicamente seja as micotoxinas, deoxynivalenol. E essa inflamação crônica aumenta a sobrevivência de bactérias gram-negativas, aumenta a permeabilidade ao LPS e aumenta a inflamação sistêmica. E aí nós temos marcadores para você avaliar no seu paciente. Um deles é saburra lingual, o outro periodontite. De acordo com Alessio Fasano, a periodontite e afta recidiva não é causada por abacaxi, e sim por algo que ralou a tripa. Volta a analogia do braço da Ana. Imagina que eu vou botar abacaxi agora no braço da Ana. Ardeu, Ana? Não. Agora eu ralei o braço da Ana. Vou ralar o braço, agora eu vou jogar abacaxi. Vai doer? Vai. Então, o indivíduo que tem mais suscetibilidade à afta, talvez tenha uma menor força paracelular nas células de revestimento da mucosa. E talvez por isso ele esteja mais vulnerável a essas periodontites. E periodontite, ulceração na cavidade oral, é uma sensibilidade ao glúten de não celíaco. E por que só de glúten? Se já existe um artigo publicado dia 6 de dezembro de 2013 no Journal de Gastroenterologia que prova que não é ao glúten, sim ao trigo. Talvez essa sensibilidade seja ao trigo. E aí, talvez, a periodontite, artigo publicado em janeiro de 2015, causa disbiose, que por sua vez altera a permeabilidade intestinal, gera endotoxemia metabólica, e essa endotoxemia metabólica causa sobrecarga hepática e aumenta aborto, e aumenta doença cardiovascular. Então, talvez, a maior incidência de doença cardiovascular tenha relação com endotoxemia metabólica. E quem tem mais endotoxemia metabólica? Quem come cronicamente deoxynivalenol. Por quê? Derruba o muro. Mais ou menos assim. Talvez o problema realmente não seja o glúten. Talvez o problema seja o FoodMap. E quando você tira FoodMaps, quando você tira glúten, você melhora todas essas sintomatologias de um estudo feito com os últimos 5 anos, publicado no Journal de Gastroenterologia em junho de 2015. Os autores dizem que você consegue diminuir inchaço, que cerca de 87% dos pacientes referem inchaço. Imagina que se você tirar glúten, você tira inchaço. Não emagrece, mas desincha. E talvez o problema seja o inchaço, talvez o problema seja dor de cabeça, talvez o problema seja náusea, talvez o problema seja gastrite, pirose. E quando o cara tem pirose, o que se faz normalmente? Prescreve-se inibidor da bomba oxíntica. E ao inibir a produção de ácido clorídrico, diminui a ativação da célula S. E ao diminuir a ativação da célula S, diminui a produção de secretina. Ao diminuir a produção de secretina, diminui a ejeção exócrina do pâncreas, que é rica em bicarbonato. E diminuindo a liberação de bicarbonato, diminui a neutralização do intestino delgado. E aumenta a sobrevivência de bactérias que fazem descarboxilação de aminoácido, chamado de proteobactérias. E as proteobactérias são bactérias gram-negativas, que crescem em grande quantidade no intestino delgado porque tem hipocloridria gástrica devido ao uso crônico de inibidor da bomba oxíntica. E tem um artigo muito recente que mostra que o consumo crônico de inibidores da bomba oxíntica aumenta a probabilidade de demência. Talvez você não lembre que você tomou tanto omeprazol. Por quê? Porque diminui a produção de fator intrínseco, diminui a absorção de B12, e isso, por sua vez,
foi comprovado com um N de 25.890 pacientes. Um N bastante significativo. Talvez o problema seja constipação, só que as pessoas usam para dieta de emagrecimento, para tirar o inchaço, usam diurético. E ao usar diurético, faz com que ocorra aumento da absorção de água da merda. Você só tem duas opções nessa vida. Ou você toma água limpa, e dá até sede, ou o seu corpo busca água na sua bosta. Só tem essas duas opções. Não tem outra. Então, se você toma diurético, esse é um artigo publicado em 2016, que mostra uma correlação positiva com uso de diuréticos e constipação. Talvez tenha falta de magnésio, talvez tenha falta de outros minerais, mas diurético talvez seja o grande problema. Então, o que fazer? Será que o problema é o glúten? Talvez sim. Nesse artigo, publicado 9 de junho de 2015, eles dizem que o glúten arregaça com a saúde de intestino. No entanto, já há uma solução. E essa solução é associar ao uso de pequenos fragmentos de glúten com lactobacilos. E isso gera uma proteção nessa lesão induzida pelo trigo. Então, talvez se você tiver probióticos no lúmen, mesmo com uma pequena oferta de glúten, talvez você já tenha o novo jogador. Esse é o título dessa publicação. O novo jogador na doença celíaca. E olha que legal, nós já temos artigos muito interessantes. Esse publicado no JAMA, o Journal da Sociedade Médica Americana. Um estudo feito com 60 homens, onde eles prescreveram probióticos, 4 cepas de lactobacilos e 2 cepas de bifidobactérias, e avaliaram o índice de estresse no homem. E ao avaliar o índice de estresse no homem, eles viram que, antes de tomar probiótico, em uma escala de 0 a 10, ele tinha estresse na base 8. A média dos 60 homens. Tomando probiótico durante 8 semanas, esses mesmos homens, submetidos ao mesmo teste, a média de estresse foi 4. Talvez, então, tenhamos evidência científica em humanos, que probiótico diminui ansiedade e depressão. E talvez a pessoa coma por ansiedade. Quem não fica irritado quando está com o braço ralado? Quem já caiu de moto, de bicicleta aqui? Ralou. Aquela pessoa que te cumprimenta, que nunca te deu um tapa, no dia que tu tá ralado. Agora imagina algo ralando a tua tripa o tempo inteiro. Ansiedade, depressão, constipa. E associado a isso, você tem vergonha de ir no banheiro. Aí cada vez que você tem vontade, você fisgão. Tomando bosta. Cada fisgão começa a tomar merda. Porque você diminui o volume. Então, esse é o grande problema. E nós temos um artigo bem interessante, esse artigo publicado em 2016, onde os autores dizem que realmente existe correlação com alteração de humor relacionado ao intestino. E devido à falta da produção de serotonina. No entanto, pasmem, vou falar devagar, para dar tempo de anotar. Prometo. Triptofano é precursor de serotonina. No entanto, Escherichia coli usa triptofano para produzir indol, metilindol e triptamina. Indol, metilindol são hepatotóxico, triptamina causa enxaqueca. Quando tem mais Escherichia coli? Quando tem ferro e lactose. Quanto mais ferro e lactose, mais Escherichia coli. Mais conversão do triptofano a indol, metilindol e triptamina. Maior a enxaqueca. Aí a hora que você tira lactose, você não melhorou porque você tirou lactose, porque você diminuiu a taxa de sobrevivência no intestino delgado de Escherichia coli e aumentou a taxa de sobrevivência de lactobacilos, diminuindo a sobrevivência de proteobactérias. E esse é um artigo onde os autores se comprometem. Esse é um artigo publicado em 2016, maio de 2016, também publicado na Nature, onde os autores mostram que suplementação com bactérias boas ou com probióticos diminui o dano encefálico mediado pela inflamação intestinal. Murilo, a aflatoxina causa câncer? Sim. Hepatocarcinogenicidade comprovada em 2006, mediada por aflatoxina.
No entanto, tu mostrou um artigo, Murilo, que probióticos diminuem a biodisponibilidade de aflatoxina. Então, talvez isso seja uma resposta interessante para diminuir a oncogênese, talvez sim. Então, Murilo, qual será o futuro da medicina contra o câncer? Talvez o futuro da medicina contra o câncer seja associado à imunidade inata, melhorar a microbiota intestinal, melhorar a resposta antitumoral. É isso. É isso. Esse é um artigo publicado dia 9 de junho de 2016. Mateu, 2 anos. No artigo do Mateu, 2 anos, os autores justificam que a Casa Branca vai investir 400 milhões na análise do microbioma. Nós vamos chegar lá. É isso. Micro-organismos conseguem reverter câncer. Isso aqui é um depoimento de uma colega do Mato Grosso. Murilo, tudo bem? Não sei se lembra, isso foi no dia que eu pedi demissão da universidade. O dia que eu resolvi estudar mais do que 3 horas por dia. Porque eu senti que estudando 3 horas por dia estava pouco. E eu precisava me dedicar mais. E nesse dia eu escolhi não ir mais para a universidade para ficar estudando mais. Porque eu descobri que eu vou mudar a vida das pessoas transferindo conhecimento e não gerando. E essa menina me mandou esse e-mail nesse dia. Murilo, tudo bem? Não sei se lembra, mas te falei que estava usando os lactobacilos para o meu pai com câncer. Ele está curado. Depois de todos os tratamentos. Não é para parar de fazer tratamento, não é para fazer tudo. Muito obrigado por todo o aprendizado. Jesus, que coisa linda. Nossa, que bênção. Fiz tudo como você explicou. Deu certíssimo. Nem os médicos acreditam. Muito obrigado. É isso, gente. Talvez esse investimento da Casa Branca venha mudar as nossas vidas. Diferente do Brasil, onde nós temos escândalos de roubo de dinheiro público, aqui nós temos investimento em microbioma, para que nós tenhamos, talvez, a cura de diversas doenças. Esse é um artigo publicado em julho de 2016, onde os autores mostram que a modulação de microbioma pode ocorrer desde o início da vida. E talvez tenhamos, para modular esse microbioma, algo que nós aprendemos hoje. Dentre eles, a microbiota intestinal, as infecções vaginais, as periodontites. Isso influencia no microbioma de uma criança ao longo da vida. Essa é uma publicação também de 2016, também do Journal de Gastroenterologia, onde os autores mostram que a homeostase hepática, o equilíbrio inflamatório no fígado que gera o câncer, é revertido esse processo inflamatório com MDP. MDP é o muramil-dipeptídeo, um derivado de bactérias gram-positivas quando fragmentadas com a produção de bacteriocinas. O MDP, atuando no domínio de oligomerização de nucleotídeo, aumentará a produção de interleucina 10 e aumentará a expressão de células Treg. E por isso, temos mais equilíbrio intestinal. Essa é uma publicação de 2014, da Nature Medicine. E os autores dizem o seguinte: há algo inesperado em usar ciclofosfamida, citotóxico, sem probiótico e com probiótico. E quando utiliza-se ciclofosfamida com probiótico, quando nós temos uma microbiota intestinal saudável, sem usar antibióticos de amplo espectro, nós temos mais ação antitumoral. Esses autores dizem que há um papel no sistema imune e que essa influência é uma influência inesperada. Só que nós já estamos em 16, não mais em 2014. Talvez essa seja uma resposta esperada. Ativar a imunidade inata melhora a ação antitumoral. E talvez estejamos chegando lá. Vamos melhorar o mundo. É isso. Muito obrigado.